Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa noite a todos. Declaro aberto o trabalho da presente sessão referente à 32ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2019. Solicito o vereador João Máximo que faça a leitura do trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Hoje a referência bíblica, senhor presidente, está em Salmo 119, que diz: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Então, não ficarias confundido. Entretanto, e para eu todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão e coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Amém? Só até aqui, presidente. Coloque em discussão e votação a ata da sessão anterior. Solicito seus vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 7 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Processo 1748-2019, relator Mário Hermínio da Silva Carvalho. Assunto: Projeto de Lei Ordinário número 140, de 15 de outubro de 2019. Lei Orçamentária Anual, exercício 2020, tempestividade, legitimidade, legalidade, estimativa de receita, fixação de despesa. Parecer: inicialmente, em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução nº 378, de 20 de dezembro de 2002, Regimento Interno, a comissão acima referenciada examina o projeto de lei ordinário número 140 de 2019 com a conclusão ao final. Obviamente, e de ordem legal, recebemos o projeto de lei acima epigrafado, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que objetiva como princípio constitucional submeter a este Parlamento para apreciação e exame a Lei de Meios para o próximo exercício financeiro de 2020, cuja previsão da receita e fixação da despesa de forma equilibrada é de R$ 232.530.000, correspondendo às receitas e despesas do Executivo e Legislativo. A proposta está acompanhada pela mensagem expositiva número 126 de 2019 e do projeto de lei número 140 de 2019, contendo os demonstrativos e anexos fixados pela Lei nº 4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. O presente projeto de orçamento público foi encaminhado a esta Câmara na forma prescrita pela Lei Municipal nº 827, 13 de março de 2006, pela Lei de Diretriz Orçamentária vigente e em conformidade com a lei que dispõe sobre o Plano Plurianual relativo ao período de 2018-2021. No momento atual, os administradores públicos encontram-se diante da necessidade de melhor administrar os recursos das entidades que apresentam no intuito de promover o bem-estar coletivo. Porém, para que isso ocorra como desejado, faz imprescindível que esses estabeleçam um sistema de acompanhamento orçamentário, possibilitando assim que o orçamento público materialize a programação de ações do governo. Todos têm conhecimento do momento difícil que todos os municípios, o Estado e o país se encontram. Pagamento de servidores, fornecedores e realização de obras sendo cumpridos a toque de caixa,
com a redução de repasses por parte do governo federal e estadual, além da diminuição em arrecadação do cunho municipal. O Poder Executivo piraiense vem conseguindo, com o comprometimento dos servidores municipais e com o apoio desta Casa Legislativa, transpor esta onda negativa, garantindo à nossa população a qualidade dos serviços de saúde e educação e, na medida do possível, aqueles também considerados essenciais à coletividade como um todo. Na diapasão, a lei orçamentária é um instrumento através do qual se viabilizam as ações contidas no plano de governo, otimizando a administração e o atingimento dos objetivos e metas de um exercício fiscal, com a consequente disponibilização dos recursos financeiros necessários para que tais programas e projetos se realizem. A partir da Lei número 4.320/64 e com a chegada da Lei de Responsabilidade Fiscal, o orçamento ganhou mais status, com a implementação de programas e projetos integrado ao sistema de contabilidade pública. É evidente que o orçamento pode e deve ser instrumento de distribuição de renda, como a oferta de educação, saúde, transporte público, entre outros, oferecendo mais benefício às pessoas que somente poderão ter acesso a esse serviço se eles forem ofertados pelo poder público. Notório, com estas breves considerações, o orçamento público é tido como instrumento de que serve a administração pública, no sentido de orientar as ações a serem desenvolvidas para alcançar determinados objetivos e metas, que é denominado de desenvolvimento econômico-social. Contabilidade pública. O professor Deusvaldo Carvalho conceitua com clareza a contabilidade pública como o ramo da ciência contábil que tem como objetivo aplicar os conceitos principais e normas contábeis nos atos e fatos de gestões orçamentárias, financeiras, patrimonial e de compensação nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e ainda fornecer informações tempestivas, compreensíveis e fidedignas às sociedades e aos gestores públicos. Não resta a menor dúvida que a contabilidade tem um grande papel na elaboração do orçamento, pois apesar de existirem outros responsáveis pelo planejamento nas instituições públicas, cabe a ela, por seu profissional, a equação de textos e anexos ao idioma contábil, à luz dos princípios, normas e determinações legais, assim como a verificação de limites constitucionais, tais como os de saúde, educação pessoal, repasse ao Poder Legislativo, dentre outros, que foram conquistas da sociedade. Nesta esteira, o orçamento considerado como técnico, administrativo e político torna-se um instrumento poderoso e eficaz na fiscalização da sociedade, especialmente no caso concreto do Poder Legislativo Municipal, e esta proposta, ora apresentada, confirma a obediência destes municípios para esta Casa. O orçamento público. No Brasil, o orçamento público da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios é um princípio, o documento anualmente aprovado com a finalidade de evidenciar em termos qualitativos e quantitativos, física e monetariamente, as políticas econômicas financeiras e o programa de trabalho que o governo pretende executar no período de 1 ano. Certamente, no âmbito municipal, podemos dizer que a elaboração do orçamento designa o momento em que o poder público local, tendo em vista suas funções e competências, define os programas, projetos e atividades que irá empreender, ficando assim expresso como um ato preventivo e autorizativo das despesas que o município deve efetuar em um exercício. Planejamento municipal. É, a propósito do professor Azevedo, o entendimento que o planejamento municipal tem a função de pensar a cidade a curto, médio e longo prazo e compatibilizar as políticas setoriais e as intervenções pontuais com os objetivos ali estabelecidos. Sob este prisma, o planejamento nada mais é que a forma de programar e administrar o futuro. Tal procedimento parte de premissas pré-definidas capazes de promover segurança, garantia, eficácia, eficiência, quantificação, qualificação, avaliação na tomada de decisão. No parecer, portanto, que o projeto atende às premissas elencadas. A gestão permanente de dispositivos legais. O contrato orçamentário é lei e seu processo de construção também obedece a dispositivos legais,
a Constituição determina a elaboração da Lei de Meios com base em 3 instrumentos: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a própria Lei Orçamentária Anual. Em sendo assim, uma administração pública coerente, responsável e transparente deve priorizar o planejamento como um esboço dos objetivos da administração e como meio para alimentar a execução e permitir o controle do que se busca. Na gestão pública, sob o ponto de vista gerencial e o respeito pelas leis, depositada sobre as entidades públicas aliada à boa contabilidade, comprovará sempre todas suas previsões e realizações. Cabe à Câmara de Vereadores definir as disposições concernentes ao processo legislativo, observando as normas gerais, podendo adequar os prazos e outras especificidades na tramitação legislativa, visando atender às características legais por meio da lei orgânica. Foi apresentada a proposta de emenda modificativa número 2 de 2019, visando a alteração da redação do artigo 8º, 9º e 12º do projeto de lei número 140 de 2019, que fixa as despesas e estima a receita para o exercício 2020 na forma do artigo 124, parágrafo 4º do Regimento Interno, sendo rejeitada. Também foi apresentada a proposta de emenda modificativa número 3 de 2019, objetivando a alteração do artigo 8º do projeto de lei número 140 de 2019, estando a mesma em harmonia com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, razão pela qual for aprovada, autorizando o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 25% da despesa total fixada no projeto de lei número 140 de 2019. Portanto, este projeto de orçamento público, a comissão indicada por seu relator infine assinado, opina favoravelmente pela aprovação do projeto de lei número 140 de 2019, com a alteração da redação do artigo 8º, introduzida pela emenda modificativa número 3 de 2019, pois encontra-se em perfeita harmonia com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, submete ao douto plenário a decisão final por sua soberania e recomenda, pela procedência do projeto de lei examinado, com sua consequente aprovação, com as alterações introduzidas pela emenda modificativa número 3 de 2019, aprovada conforme disposições regimentais. Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2019, vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Membro das comissões, de acordo com o parecer do ilustre relator. Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2019, vereador José Paulo Carvalho, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 1748/2019. Parlamentar, vereador Darley Gomes de Moraes, assunto: projeto de lei ordinário número 140, 15 de outubro de 2019, lei orçamentária anual. Exercício 2020, tempestividade, legitimidade, legalidade, estimativa de receita, fixação de despesa. Do conhecimento. O projeto de lei ordinário número 140 de 2019 encontra-se tempestivo, devendo o feito ser processado conforme o regimento interno do Poder Legislativo Municipal. 2. Do relatário. A questão posta no feito refere-se ao projeto de lei ordinária número 140 de 2019, datada de 15 de outubro de 2019, com alteração da redação do caput do artigo 8º, introduzida pela emenda modificativa número 3 de 2019, objetivando a alteração do projeto de lei ordinário número 140 de 2019. A justificativa para aprovação da emenda modificativa número 3 de 2019 refere-se à prévia autorização legislativa para a concessão de um percentual de 25% para abertura de créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 25% da despesa total fixada na Lei Orçamentária Anual. Apenas a título de ilustração, transcrevo a redação do dispositivo do artigo 8º do projeto de lei ordinária número 140 de 2019 em verbis. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo Municipal nos termos do artigo 13 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e de acordo com o artigo 7º, 1 da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementares até o valor correspondente a 25% da despesa total fixada nesta lei em consonância com a LDO,
Lei de Diretriz Orçamentária em vigor para transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para o outro, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação e elementos de despesas, de DESPs, com a finalidade de suprir insuficiências dos orçamentos fiscal da Seguridade Social mediante a utilização de recursos provenientes da fundamentação. Preliminarmente, cuida-se de processo número 1748/2019, destinado à discussão do projeto de lei orçamentária anual, LOA, do exercício de 2020, com modificações introduzidas pela emenda número 3/2019, aprovado no feito anexado ao presente processo, tombado sob o número 1783/2019. Infelizmente, a discussão e votação da emenda modificativa número 3/2019 não se fez de modo técnico, haja vista que viciada por fisiologismo e adoção de clientelismo, interesse ideológico e coação de parlamentares que se sujeitaram ao coronelismo do chefe do Poder Executivo. É de bom alvitre alertar que o prefeito municipal não tem autorização do povo para agir por qualquer pretexto, desconsiderando o cumprimento da lei, principalmente quando a lei aprovada guarda incompatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária e com o plano diretor. É importante frisar que a Lei Orgânica Municipal dispõe no parágrafo 3º do artigo 132 que as emendas modificativas ao projeto de lei orçamentária somente poderá ser aprovada caso seja compatível com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária, o que não é o caso dos autos, ora analisado, tendo em vista que não fora demonstrada na emenda. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também a execução dos planos e dos programas de governo municipal obedecerão às diretrizes do plano diretor, conforme determina o artigo 171 da Lei Orgânica do Município. Por seu turno, a obrigatoriedade de observância do plano diretor encontra-se assegurado no artigo 172, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, motivo pela qual estamos diante de um ato normativo perfeito de observância obrigatória pelos poderes do município, sendo certo que a Constituição da República de 1988, em seus artigos 18 e 29, consagrou a autonomia municipal, cujas características são a tríplice capacidade de auto-organização e legislação própria, autogoverno e autoadministração. Desta forma, de acordo com Alexandre de Moraes, abre aspas, o município auto-organiza-se através de sua lei orgânica municipal e, posteriormente, por meio da edição de leis municipais. Autogoverna-se mediante a eleição direta de seu prefeito, vice-prefeito e vereadores, sem qualquer ingerência dos governos federal e estadual. E, finalmente, auto-administra-se no exercício de suas competências administrativas, tributárias e legislativas, diretamente conferidas pela Constituição Federal. Fecha aspas. Alexandre Moraes, Direito Constitucional, 13ª edição, São Paulo, Atlas 2003. A autonomia municipal é corroborada ainda pelo disposto no artigo 35 da Constituição Federal de 1988, que proíbe a intervenção do Estado nos municípios, salvo ocorrendo alguma das hipóteses autorizadoras, o que não é o caso, razão pela qual as metas e prioridades estabelecidas no plano diretor devem obrigatoriamente ser observadas pela Lei Orçamentária Anual. Desta forma, não há nada mais perigoso para o Estado democrático de direito do que fazer uma lei com o propósito de descumpri-la, o que faz que o remanejamento, a transferência e a transposição somente se realizarão quando autorizados em lei específica, desde que contenha justificativa, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 135 da Lei Orgânica Municipal. No entanto, inexiste sustentáculo legal para aprovação do projeto de lei ordinária número 140/2019, com as alterações introduzidas pela emenda modificativa número 3/2019, datada de 23 de outubro de 2019. O Poder Legislativo é o único a autorizar
o administrador público a efetuar gastos para atender os objetivos e as ações fixadas no orçamento público. O artigo 165 da Carta Federal de 1988 estabelece que a elaboração do PPA, da LDO e da LOA é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. A Carta Federal de 1988 confere ao Poder Legislativo a incumbência de exercer a fiscalização externa do Poder Executivo, devendo agir sempre em proteção do interesse do cidadão. Além disso, é do Poder Legislativo a função de elaborar leis, não importando de que seja a iniciativa. Assim, se de um lado cabe ao Poder Executivo a iniciativa da apresentação do projeto de lei orçamentário, bem como de abertura de crédito adicionais, de outro cabe à Câmara Municipal apreciá-lo e, achando necessário, aperfeiçoá-la através de emenda ou, se for o caso, rejeitá-lo por inconstitucionalidade formal, como é o caso da emenda número 3 de 2019. É necessário destacar que o Plano Diretor Municipal deve ser a base de informações para o desenvolvimento do processo orçamentário, especialmente o de elaboração da Lei Orçamentária Anual. Este plano foi instituído pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. O artigo 40, parágrafo único, estabelece a referência que liga o plano diretor às leis orçamentárias, onde está definido que, abre aspas, o plano diretor, aprovado por lei municipal, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O parágrafo 1º estabelece que o plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Fecha aspas. Segundo Cunha, 2013, essas distorções podem gerar problemas, tais como investimentos sem perspectiva de continuidade, ausência de visão estratégica, falta de confiança nas informações, arritmia na execução orçamentária, foco nos setores e não nos problemas. Nesse diapasão, as diretrizes e metas do plano diretor foram desprezadas pelo governo municipal, mesmo devendo ser o pilar do sistema municipal de planejamento e orçamento, acarretando uma flagrante violação do princípio constitucional da simetria das leis orçamentárias. Ao observar o projeto de lei 140/2019 e seus anexos, constatou-se falta de consonância, compatibilidade e integração entre os planos diretores plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentária anual. Dentre as principais inconsistências encontradas no projeto de lei remetido ao Poder Legislativo e aqui emendado, podemos citar a falta de coerência e integração do que foi planejado no plano diretor às metas físicas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual. B. Divergências entre as metas prioritárias estipuladas pelo governo municipal no plano diretor e na LDO e as registradas na LOA. Por isso, com razão, João Trindade C. Filho diz que o Poder Legislativo tem o dever de rejeitar o projeto de lei orçamentário caso nele enxergue grave vício de inconstitucionalidade formal e ou material, por exemplo. Neste caso, deve o Poder Executivo enviar novo projeto, desta vez com a mácula que levará o Legislativo a rejeitá-lo anteriormente. Da opinião e do voto. Ante o exposto, opinamos e votamos pela rejeição do projeto de lei ordinário número 140/2019, com as alterações introduzidas pela emenda modificativa número 3 de 2019, datada de 23 de outubro de 2019, por contrariedade à Constituição da República de 1988, conforme dispõe o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da CRFB de 88, bem como por violação do artigo 40, parágrafo 1º, da Lei nº 10.257 de 2001, bem como do parágrafo único do artigo 135, 171 e 172 da Lei Orgânica, haja vista que a emenda não guardou compatibilidade e simetria com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2019. Da conclusão, pela rejeição do projeto de lei ordinária número 140 de 2019, com as alterações introduzidas pela emenda modificativa número 3 de 2019, datada de 23 de outubro de 2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2020, por contrariedade à Constituição da República de 1988, conforme dispõe o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, CRFB de 88, bem como por violação do artigo 40, parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.257 de 2001, bem como por violação do parágrafo 1 do artigo 135, 171 e 172 da Lei Orgânica, consequentemente fulminada por vício de constitucionalidade formal e material, haja vista que a proposta não guarda compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como falta de simetria com as metas e diretrizes do plano diretor. Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2019, membro da Comissão, Darley Gomes de Moraes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ficando assim o projeto de lei número 140 de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Piraí para o exercício financeiro de 2020. A Câmara Municipal de Piraí aprova e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Piraí para o exercício financeiro de 2020, compreendendo 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta a ele vinculados. Artigo 2º. A receita orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 232.530.000. 1. Orçamento fiscal em R$ 167.309.317. 2. Orçamento da Seguridade Social em R$ 65.220.683. Artigo 3º. As receitas são estimadas por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, conforme disposto no artigo 1. Artigo 4º. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no anexo 2 e 3. Artigo 5º. A despesa orçamentária no valor da receita orçamentária é fixada em R$ 232.530.000, distribuída nas categorias econômicas e respectivos grupos de natureza da despesa constante no anexo 4 e desdobrada até o nível do elemento de despesa constante no anexo 5, compreendendo assim: 1. Orçamento fiscal em R$ 123.280.459. 2. Orçamento da Seguridade Social em R$ 109.249.541. Artigo 6º. A execução de novos projetos só se dará mediante suficiente disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, atendendo o disposto no artigo 15 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e no artigo 45 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 7º. A despesa total fixada por função, poderes e órgãos está definida nos anexos 6 e 7 desta lei. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo Municipal nos termos do artigo 13 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e de acordo com o artigo 7º, 1, da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir crédito adicionais suplementares até o valor correspondente de 25% na despesa total fixada nesta lei em consonância com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor para transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, criando, se necessário, fonte de recursos, modalidades de aplicação e elementos de despesa, como a finalidade de suprir insuficiência dos orçamentos fiscal, da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de 1.
anulação parcial ou total de dotações. 2. Incorporação de superávit e o saldo financeiro disponível do exercício anterior efetivamente apurados em balanço. 3. Excesso de arrecadação em bases constante. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria. Artigo 10º. Fica atualizado o anexo de metas fiscais constante da Lei de Diretriz Orçamentária em vigor, que passa a vigorar na forma do anexo 8º deste projeto de lei. Parágrafo único. A contabilidade da programação orçamentária com as metas constantes do documento de que trata o artigo 5º 1 da Lei 101, de 4 de maio de 2000, fica demonstrada no anexo 9º deste projeto. Artigo 11º. Para atender os dispositivos do artigo 1º da Lei de Diretriz Orçamentária em vigor, o presente projeto foi elaborado conforme o PPA, Plano Plurianual, estando a compatibilização evidenciada no anexo 9 desta lei, atendendo o disposto na portaria SOF número 42, de 14 de abril de 1999. Artigo 12º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alterações organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração instituídas pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela lei através da redistribuição dos saldos das dotações, unidades orçamentárias e categorias de programação necessárias à adequação, desde que observado o disposto no artigo 14 da Lei de Diretriz Orçamentária em vigor. Artigo 13º. Os recursos da reserva de contingência serão utilizados de acordo com o disposto no artigo 20 da Lei de Diretriz Orçamentária em vigor. Artigo 14º. O demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas de despesas decorrentes de isenções, anistia, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia compõem o anexo 10 desta lei. Parágrafo único. Não há previsão de assunto de despesas obrigatórias de caráter continuado para o exercício 2020. Artigo 15º. A dívida pública municipal demonstrada até o nível de item de despesa no anexo 5 será atendida pelas receitas previstas nesta lei, respeitadas as suas vinculações e segregadas conforme anexo 2. Parágrafo único. As despesas decorrentes do refinanciamento da dívida pública serão custeadas pelos recursos da reserva de contingência, conforme demonstrado o anexo de riscos fiscais que acompanham a Lei de Diretriz Orçamentária em vigor. Artigo 16º. A aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e a aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, compõem o anexo 11 desta lei. Artigo 17º. A aplicação dos recursos na função saúde compõe o anexo 12 desta lei. Artigo 18º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Artigo 19º. Revogam-se as disposições em contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer técnico. Já leu? Já leu, né? Passaremos para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos da forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Júnior Dentista. Permissão para falar daqui, presidente? Sim. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Eu acho muito importante a gente tentar explicar para a população situações como essa que estão acontecendo hoje, porque eu já falei isso algumas vezes e vou repetir, é difícil. Eu acho que o munícipe que está lá na residência dele acompanhando pela web, ele pode ter dificuldade de entender o que está acontecendo
porque a gente vai fazer a votação da Lei Orçamentária Anual, que é um dos 3 instrumentos de avaliação e planejamento dos recursos municipais, todo o dinheiro que entra para os cofres públicos e a maneira de como ele vai ser gasto em prol da população. E a gente teve 2 pareceres, um contrário e um favorável, e basicamente em cima do, acho que é o artigo 8º, se não me engano, fala sobre a emenda, que era, nos 2 últimos anos foi de 0%, e agora a gente emendou solicitando 25%. Que no momento da votação da LDO, o colega vereador Júnior Rocha, ele falou que a gente estava dando um cheque em branco para o prefeito de 100%, só que acho que ele se esqueceu que a gente votaria ainda a LOA. E na LOA a gente fez a comprovação e trouxe à luz da verdade que em nenhum momento essa era a intenção. Nem 0, nem 100, nem 40. No nosso entendimento, de que 25 era um valor coerente, ainda mais o município vindo há 2 anos com 0% de remanejamento, e a gente já debateu aqui diversas vezes as dificuldades, e no nosso ponto de vista dos 6 que propuseram os 25%, como é difícil a administração pública, porque também as pessoas não conseguem entender como funciona essa complexa estrutura orçamentária, porque os recursos caem nos cofres públicos de diversas fontes, e às vezes a gente não consegue determinar, o gestor não consegue determinar a forma exata como esse dinheiro vai ser gasto, porque ele também não sabe como esse dinheiro vai entrar. Se eu não me engano, foi o vereador Russo que deu um exemplo do nosso orçamento particular. A gente tem a nossa fonte de renda, a gente sabe quase que na certeza o que a gente vai ter de renda, e muitas das vezes a gente não consegue gastar da forma que a gente planejou, porque os imprevistos acontecem. Imagina os cofres públicos onde centenas de contas caem dinheiro em tempos diferentes, e às vezes isso é difícil para a administração. E o remanejamento zero pode criar essa dificuldade, além de não facilitar o controle, porque a todo momento a gente pode solicitar os documentos e pode fazer o nosso papel fiscalizador. E como eu falo sempre de coerência, quem votou a favor do remanejamento zero nas outras vezes e gostaria que ele continuasse zero, talvez mudasse de ideia se o prefeito fosse outro, ou na próxima eleição, se aqui eles estiverem, eu gostaria de saber se eles votariam zero. Por isso que eu faço questão de fazer essa fala, porque ela vai estar eternizada nas redes sociais e talvez eu possa usar contra eles no futuro. Porque o principal é a gente ter uma linha de pensamento, ter uma conduta e ter coerência. Se não pode para um, não pode para ninguém. Se esse é o jeito de pensar, tem que ser assim para sempre. Então, vocês carregam esse fardo de, no futuro, se o prefeito for o prefeito que estiverem do lado de vocês, vocês não serem taxados de comandados por coronéis. Porque, se tem esse pensamento hoje de 0%, talvez tenham que manter essa conduta enquanto forem vereadores, enquanto estiverem na vida parlamentar. E foi citado aqui o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, baseando o parecer contrário. A gente vê todo dia na televisão o Supremo mudando de ideia, eles têm um entendimento de uma situação, vai para outra votação, muda tudo. Quem votou a favor vota contra, é 6-5, é 7-6, o tempo todo. Então, citar aqui o ministro do Supremo como linha de conduta para um posicionamento, não sou mandado, ninguém me manda, os meus atos são baseados no meu entendimento, e eu acho que o melhor para a cidade, não é para o gestor, não, é para a cidade, é que se exista um remanejamento, para a gente tentar minimizar
essa dificuldade de lidar com esses recursos e como eles vão ser investidos em prol da população. Então, assim, eu voto com a consciência tranquila, votarei daqui a pouco, com a consciência tranquila de que eu estou fazendo o melhor para a cidade. E seria bom que os colegas que fizeram e votaram vão votar no parecer contrário, avaliem isso, porque o futuro do político é baseado em convicções e coerência. Talvez no futuro vocês caiam em contradição com o que vocês estão propondo hoje. E para finalizar, eu gostaria de dizer que o presidente apresentou outro dia um projeto solicitando o abono de Natal. A gente já entrou no mês de dezembro, normalmente abono, 13º é pago no meio do mês. Eu acho de bom tom a gente chamar o prefeito para a gente bater um papo, para a gente ver a possibilidade. Vários funcionários estão perguntando sobre isso, já foi dito, porque foi lido aqui o abono dos funcionários da Câmara. Eu tenho entendimento sobre isso. Então, assim, eu peço que a gente apresse essa conversa, se possível amanhã, e a gente também vai ter um projeto que vai discutir nos próximos dias, eu já falei isso aqui nas sessões, 2 ou 3 sessões atrás, sobre o empréstimo para aquisição de maquinário. Acho que seria de bom tom também a gente conversar. Eu fiz até uma proposta de chamar o prefeito aqui e ele prestar esclarecimentos ao vivo e se ele realmente perdeu os 11 milhões de recursos, ele vai ter que assumir ali na frente, e se não foi assim, ele vai ter que dar as explicações e mostrar o que ele pensa do projeto, que ele envie para a Câmara os valores, o tempo desse empréstimo, a taxa de juros, por que demorou tanto e só chegou nesse momento, porque há cerca de 2 anos a gente vem falando, eu, o vereador Russo e alguns outros colegas, sobre essa questão da aquisição de maquinários na prefeitura, que a gente está vivendo essa situação onde existem, vou falar aqui só da parte específica de manutenção de estradas, de retirada de material para melhorar as estradas vicinais, e a gente acompanha uma dificuldade imensa. Um município desse tamanho, às vezes o caminhão, a retro, a pá mecânica está lá na Serra do Matoso e tem um problema na fazendinha, e não tem como estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Então, a gente sente que falta braço para a administração pública. Eu acho que cabe a nós decidirmos o melhor e de uma maneira onde a prefeitura consiga arcar com as suas despesas sem fazer grandes loucuras, porque a gente sabe que o prefeito ele tem o poder de fazer essa contratação, só que uma contratação não seria um bem da prefeitura. Talvez esse empréstimo a longo prazo seja um bem para a cidade e com valores menores. Então, a gente tem que entender melhor. Eu quero dizer para Vossas Excelências, quem vai votar favorável, quem vai votar contra, que eu estou aqui pela verdade, pela legalidade, e se tiver alguma questão judicial onde eu corra dúvida, que se coloque na Justiça. E se a Justiça determinar que seja o 0%, pode apresentar novamente, eu votarei no 0%. Como não tem essa mediação ainda, o meu entendimento é esse, não foi baseado em nenhuma pressão, foi só através das minhas convicções e o que eu acredito que seja melhor para a cidade. É dessa maneira que eu atuo aqui na casa. Boa noite a todos. Aproveitar aqui a palavra do vereador Júnior Dentista. Eu não voto, né? Mas se eu fosse votar, eu votaria com a minha convicção também. Porque eu entendo, né, que lá na Constituição Federal, no artigo 166, diz que a gente tem que seguir o PPA. Eu entendo, do meu ponto de vista. Né, tem gente que não entende. Mas cada um vota com a sua consciência. Eu não ia votar 0 porque eu quero votar 0, não. É porque está lá no PPA. Eu já votei lá no PPA, agora eu não posso ir contra o meu voto. Só por causa disso. Né? Se tivesse 15% no PPA, se eu fosse votar aqui, eu votaria 15%. Se tivesse 10% no PPA, eu ia votar 10%. É o meu entendimento, a minha convicção. Né? Igual a Vossa Senhoria tem a sua, eu também tenho a minha. O prefeito enviou uma mensagem aqui, está na casa, de empréstimo. Né? Pedindo 5 milhões de empréstimo para compra de veículos, máquina, caminhões. O que espanta é que a gente já está com desde quando eu entrei nessa casa, se fala em empréstimo.
e vai fazer agora no último ano para deixar a conta para os próximos prefeitos. É só isso que eu acho que também vamos marcar uma reunião com o prefeito e saber o porquê que demorou tanto a fazer esse empréstimo e ver o que é o melhor para a cidade. Se deixar mais dívida para a cidade, para o próximo prefeito for bom, se o pessoal concordar, a gente vota favorável, não tem problema nenhum. Eu quero fazer aqui já liguei hoje para a secretária de saúde, liguei sábado, deixar aqui uma reclamação em público, e vou estar fazendo amanhã na ouvidoria. Eu fui sábado no hospital por volta de 6h30 da manhã, acompanhando a minha mãe fazer uma cirurgia de catarata. Chegamos por volta de 7 horas da manhã. A minha mãe foi atendida às 15 horas. Junto com ela, várias pessoas de idade, 80, 90 anos de idade, sem uma alimentação. O médico saiu às 12h30 para almoçar. É lógico, tem que almoçar, ninguém é de ferro. Mas eu liguei para a Conceição e fiquei muito entristecido de ver várias pessoas idosas, né, de idade bem elevada, que quem faz cirurgia de catarata não é jovem, não é pessoa de meia idade. Geralmente são pessoas acima de 60 anos. Então tinha pessoas de 85, 90 anos, sem se alimentar, desde as 5 da manhã, gente. Aqui eu não estou falando por política, eu já liguei para a Conceição, conversei com a Conceição, precisa se organizar, o hospital precisa se organizar, né? Eu não sei se o médico faz a cirurgia visando a quantidade de pessoas, ou se ele faz a cirurgia para o bem-estar de cada pessoa. Porque é incrível uma pessoa chegar de 90 anos, chegar lá, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, e sair de lá às 16, 17 horas, sem se alimentar. Olha só, uma pessoa idosa. O jovem já é difícil, um jovem ficar sem se alimentar o dia todo. Você imagina uma pessoa de 80 anos. Então, liguei para a Conceição, reclamei com ela, falei que vou fazer por escrito e vou fazer. Isso aí é inadmissível, não é política, isso aí é o bem-estar de cada pessoa, de cada munícipe, né? E hoje, mandaram minha mãe retornar hoje, às 9 horas da manhã, para fazer uma revisão. Conclusão, o médico chegou às 13 horas. Mais uma vez, cheio de pessoas idosas, lá esperando o médico, marcaram errado. Era para marcar acho que 11 ou 13, marcaram 9 horas da manhã. A minha mãe saiu de casa às 6 horas para chegar cedo. Ficou ali no hospital até 13h30 para ser atendida sem alimentação. Então, fica aqui o meu pedido, vou dizer assim, à Secretaria de Saúde e à direção do hospital, para rever isso. Isso aí o que estão fazendo com as pessoas idosas é covardia. Havendo quórum regimental, passaremos para a ordem do dia. Coloca em discussão e votação única o projeto de lei ordinário número 140/2019, lei orçamentária anual, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estima a receita fixa e despesa do município de Piraí para o exercício financeiro de 2020. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos. Presidente, queria justificar meu voto. Sim. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas que nos acompanham. Presidente, eu queria dizer aqui que eu votei não por convicção também, né? E o motivo é o mesmo
que eu voto não há 4 anos, 3 anos nessa casa. Voto 0%. Votei 40% de 2005 a 2009, a 2010, mais ou menos. Até 2013, se não me engano. Em 2014 eu comecei a votar 0%, por quê? E talvez, se eu estiver aqui, na próxima legislatura, independente de quem seja o prefeito, eu sei que o atual prefeito não vai poder estar, porque ele não pode concorrer, talvez eu vote 40%, vote 30%, vote 10%. Eu quero justificar o meu voto 0%, porque eu nunca tive acesso a nada que eu pedi com o atual prefeito. Eu me lembro de um fato, que eu era presidente da casa em 2014, tinha um projeto para pôr para votar, a gente estava discutindo o projeto, eu liguei para o prefeito 10 vezes, tinham vários vereadores, talvez todos, eu não me lembro se estavam todos, mas 10, liguei 10 vezes para o prefeito e ele não me atendeu. Eu como presidente da casa. E eu pedi que um vereador fizesse uma ligação para ele, ele atendeu de imediato, estava no Viva Voz, e ele falou, fala meu vereador, ou seja, então o problema era comigo. Ali eu entendi que eu não deveria mais marchar com o Luiz Antônio, comecei a fazer vários requerimentos, não recebi, não obtive as respostas dos meus requerimentos, inclusive tem requerimento meu, que ele tem prazo para me dar as respostas em 20 dias, podendo pedir mais 10 dias de prazo, tem 2 anos e não veio para essa casa. Você vê a falta de respeito que é com os vereadores. Então, por isso eu voto não. Eu voto não pela gestão, pelo prefeito que está aí, que não dá a mínima de atenção para os vereadores, que não tem compromisso, não tem responsabilidade com os vereadores. Por isso que eu voto não. Com convicção, não a mando de ninguém. Eu me lembro que em 2013, 2014, se não me engano, partiu de mim a proposta de dar 0% para a gente ter o direito de fiscalizar. E quando falam aqui, como o vereador Júnior, meu amigo, falou que pode sim fiscalizar de outra forma, quando o prefeito tem 10, 25% ou 40% para fazer... É porque não, o tempo já não estava... Já encerrou. O tempo, só para concluir, quando o prefeito tem esse percentual para votar, para remanejar, só chega nessa casa depois que ele já fez. Então a gente vai fiscalizar uma coisa que já aconteceu. Sim. E quando a gente tem dúvida e pede por requerimento, ele não apresenta. E quando 0%, a gente tem que passar por aqui. Então a gente sabe o que acontece. Obrigado. Por isso que eu votei 0%. Obrigado. Mais algum vereador justificar o voto? Não, vamos dar sequência. Encerrada a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Os senhores vereadores inscritos, não há nem inscrito, né? Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 3 de dezembro, corrente ano, na ordem regimental. Boa noite a todos.